Olá pessoal, tudo legal com vocês? Aproveitar a passagem de vocês por aqui para falar um pouquinho sobre um período histórico que eu considero assim um dos mais importantes da história brasileira, tá? O chamado período regencial. Tá? É um período curto, um período de 9 anos, né? O período regencial ele foi de 1831 a 1840. Porém, apesar de ser um período assim curto, foi um período decisivo para o futuro político do Brasil. Foi um dos períodos mais tensos, mais agitados, em todos os sentidos, né? Tanto no plano econômico quanto no plano político, assim, da história brasileira. Foi um dos períodos mais complicados, tá? Como que teve início o período regencial? O período regencial ele começou após a abdicação do Dom Pedro I. Todo mundo sabe que no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou ao trono. Ele renunciou, né, usando uma expressão de hoje. Porque em monarquia, quando o rei ou o imperador ele resolve deixar o trono, a gente diz que ele abdicou, não diz que renunciou. Né? Quando o regime é republicano, a gente diz que o presidente renunciou. Pois bem, Dom Pedro I abdicou em 1831 por uma série de razões aí, né, que não vem ao caso agora, e abdicou em favor do seu filho, Dom Pedro II. Acontece que Pedrinho, na época, ainda era muito pequenininho, né, tinha lá seus 5 aninhos, evidentemente ele não tinha condição de assumir o trono. A Constituição Brasileira de 1824, a nossa primeira Constituição, estabelecia que, em caso de abdicação, morte do imperador, né, e no caso de não haver possibilidade do seu sucessor assumir por algum tipo de impedimento, que era o caso, né, ele ainda era uma criança, quando acontecesse isso, a Constituição estabelecia que o país deveria ser governado por uma regência, tá? Por regentes. Estabelecia que o país deveria ser governado por uma regência trina. Tá? 3 pessoas escolhidas pela Câmara, tá? Essas 3 pessoas deveriam governar até a questão da sucessão ser resolvida, ou seja, em tese, né, considerando a situação que o país vivia, até o Dom Pedro II fazer 18 anos. Tá? Então, teoricamente, seriam pelo menos uns 13 anos de regência no Brasil. Não chegou a durar isso tudo. Tá? Então foi por isso que a gente teve esse chamado período regencial. Tá, ok? O período regencial no Brasil ele é dividido em 2 etapas. Tá? A chamada regência trina provisória, a gente poderia até colocar 3 etapas, né? A regência trina provisória, a regência trina permanente e depois a regência una. Tá? Regência trina provisória por quê? Eram 3 regentes para governar, só que eles foram escolhidos provisoriamente. A Câmara estava de férias, então tinham poucos deputados no Rio de Janeiro, então eles tiveram que eleger provisoriamente 3 regentes. Depois, né, houve a retomada dos trabalhos, né, políticos do Legislativo, e aí eles elegeram 3 regentes permanentes. Tá? Mas houve um determinado momento, em 1834, que a gente vai falar sobre isso, em que a regência trina foi transformada em regência una, tá? Em função de uma alteração na Constituição. Então o Brasil passou a ter um regente. Tá? O primeiro regente foi o Feijó, que era um padre, tá? E o segundo foi o Araújo Lima, que governou até vir o golpe da maioridade, que encerrou o período regencial e deu início ao segundo reinado, né? Com a antecipação da maioridade do Dom Pedro II, que assumiu o poder com 15 anos incompletos. Tá, ok? Então, o que a gente quer colocar para vocês sobre o período regencial? Eu falei lá no comecinho que foi um período extremamente crítico, um período extremamente complicado para o Brasil, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. Vendo primeiramente a questão econômica. Nós estamos falando aqui em metade do século XIX. O Brasil ainda amargava uma crise econômica profunda, oriunda principalmente da queda drástica
da agroindústria de exportação do Brasil. Tá? Eu estou me referindo aqui principalmente à lavoura nordestina, aqueles produtos típicos do Nordeste que já vinham, né, num declínio, né, em termos de exportação, que já vinha desde o século XVIII. Tá? A gente está falando aqui em século XIX, mas a coisa já vinha desde o século XVIII, até um pouco antes, se você for considerar o início da crise da indústria açucareira no Brasil após a expulsão dos holandeses. Né? Então, assim, os produtos tradicionais de exportação do Brasil, que eram produtos agrícolas, eles estavam em crise no mercado externo. A dívida do Brasil era muito alta, tá? O processo de independência custou muito caro, o Brasil recorreu a empréstimos, Dom Pedro I recorreu a N empréstimos, principalmente junto à Inglaterra. Então havia assim, um déficit na balança comercial muito grande, né? Enfim, uma situação de crise geral. Tá? E o Nordeste, particularmente, amargava uma crise muito maior, né? Considerando que, né, até essa crise ela aconteceu, o Nordeste era, assim, o eixo da economia do Brasil. Tá? Então o quadro econômico era crítico. Em termos políticos, o que é que nós tivemos aí no período regencial? Tá? Foi um período tenso de disputas políticas entre três grupos. Eu não vou chamar de partidos políticos, porque não eram bem partidos políticos organizados como nós temos hoje em dia, né, com uma legislação específica, com uma organização, né, tudo muito legal, tudo muito estruturado. Né? Naquela época a gente não falava em partidos políticos, existiam agrupamentos políticos. Né? Alguns falam em facções políticas, eu não gosto muito de usar a expressão facção, porque ela é muito usada hoje com outro significado. Eu prefiro falar em grupos políticos. Que grupos eram esses? Nós tínhamos os chamados liberais moderados, que eram aqueles políticos que defendiam um governo mais centralizado, tá ok? Nós tínhamos os chamados liberais exaltados, que já defendiam, no caso, um governo mais descentralizado, com autonomia das províncias, tá? Com uma maior, digamos, divisão de atribuições, né, do governo em todos os sentidos, seriam os chamados liberais exaltados, e teríamos assim um terceiro grupo, que seriam os chamados restauradores, também eram chamados de caramurus. Né? Esses restauradores eram principalmente comerciantes portugueses, tá? Que ainda defendiam a volta do Dom Pedro I ao trono. Daí o nome restauradores. Né? Eles queriam, evidentemente, um poder mais centralizado e o retorno do Dom Pedro I. Esse grupo político ele existiu até a morte do Dom Pedro I, que ocorreu ainda durante, né, o período regencial. Depois ele perdeu o sentido de existir com a morte do Dom Pedro I. Tá? Então eram esses três grupos políticos que disputavam o poder. Mais à frente nós vamos ter uma mudança nisso, com o fim dos restauradores. Né? Vai haver uma mudança na evolução, né, político-partidária do Brasil, mas mais à frente, durante o segundo reinado. Tá? Então você tem assim um choque entre liberais e conservadores, principalmente. Né? Os liberais, digamos, exaltados, que eram, né, mais radicais, e os conservadores, os liberais moderados, tinham característica mais conservadora. Então essas disputas, elas tornaram o período regencial muito, muito tenso, tá? Muito instável, tá ok? O primeiro período da regência ficou até inclusive conhecido como o avanço liberal. Tá? A gente fala em dois períodos, o avanço liberal e o regresso conservador. No período chamado de avanço liberal, ocorreu um avanço das forças liberais, tá? Das ideias liberais, dos liberais exaltados, como a criação das assembleias legislativas provinciais, né? Uma maior autonomia político-administrativa das províncias, tá? Uma reestruturação do poder judiciário, tá? Mas foi mantido ali o Conselho de Estado, que era a coisa mais famigerada que existia e que mais incomodava, não é, os liberais exaltados.
Tem esse primeiro período. Esse período foi até 1834, aproximadamente, que em 1834 nós temos o ato adicional, né, que realmente consolidou esse avanço, mas depois nós vamos ter a lei interpretativa desse ato adicional, uma reinterpretação dessa alteração que houve na Constituição, né, que foi uma alteração a princípio de natureza liberal, mas que acabou sendo alterada. Né? Houve uma reinterpretação do ato adicional. Isso já durante o governo do Araújo Lima. Nós tivemos o Feijó, depois o Araújo Lima. Então vai haver um regresso das forças conservadoras, tá? Em detrimento aí desse avanço liberal. Tá? Então vai haver uma tentativa de fortalecer a centralização do poder, tá? Fortalecer tudo, né, na figura do regente único, tá? E do Conselho de Estado. Tá? Então vai haver assim, uma tentativa de frear essas medidas liberais, esse avanço liberal. E aí vão estourar, não é? Isso associado à crise econômica que o país estava vivendo, vão estourar as chamadas rebeliões do período regencial. Tá? Então, assim, o período regencial ele vivenciou diversas rebeliões populares. Grande parte delas ocorreu no Nordeste. Tá? Essas rebeliões foram motivadas pela crise econômica que o país vivia e pela crise política, pela insatisfação com aquele modelo centralizado de Estado que vigorava no Brasil. Então nós temos movimentos que contavam com a liderança de classes médias, de intelectuais, de jornalistas, de militares, tá? E com a grande adesão popular em alguns casos. Quais foram os grandes movimentos, os principais movimentos sociais do período regencial? Nós tivemos a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, tivemos a sabinada na Bahia e tivemos a farroupilha ou Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. Tá ok? Paralelamente a esses aí, nós tivemos também movimentos um pouco menores, mas que foram movimentos contra a escravidão, né, que foram a revolta dos malês, lá em Salvador. Os escravos malês eram escravos islamizados, né? Eles se rebelaram, mas não estavam muito bem estruturados, muito bem organizados, lutavam por liberdade religiosa, eles eram muçulmanos, né? E evidentemente contra a escravidão, embora muita gente diga que não, né? Eles queriam mais a liberdade de culto, o melhor tratamento, né? Em relação aos escravos. Há uma linha de interpretação nesse sentido, mas o fato é que eles brigavam também contra a escravidão. E nós tivemos também revoltas, a revolta de Manuel Com, né, no Rio de Janeiro, em Pati do Alferes, que também ocorreu durante o período regencial. Tá? Então a gente tem assim, alguns movimentos menos populares, com reivindicações menos populares, como foi o caso da Sabinada, por exemplo. Tá? O líder da Sabinada foi o Francisco Sabino, que é que ele reivindicava. Né? Qual era a principal reivindicação? Havia uma insatisfação muito grande com o poder central da regência, mas ele reivindicava a separação, né, da Bahia em relação ao Brasil até a maioridade do Dom Pedro II. Imagina se isso é reivindicação. Chegou à maioridade, então ela voltava a fazer parte do Brasil. É uma proposta meio, né, assim, no mínimo, curiosa. Tá? Em contrapartida, nós tivemos rebeliões muito mais, com adesão popular muito maior, como foi o caso da cabanagem. No Pará, a pobreza era muito grande. Né? O nome cabanagem já vem de quê? Dos cabanos, como era chamada aquela população pobre que morava em cabanas às margens dos rios. Né? Seria o que seriam as comunidades hoje em dia. Né? Naquele tempo eles eram chamados, os que viviam nessas comunidades eram chamados de cabanos. Tá? Daí o nome cabanagem. A balaiada também lá no Maranhão foi um movimento extremamente popular, com a adesão de escravos, ex-escravos, mulatos, tá? Com a forte participação de camadas mais pobres. Agora, assim, o movimento popular, a rebelião mais marcante, né, que deu mais resultados, digamos assim, durante o período regencial, foi sem dúvida a Farroupilha, a Guerra dos Farrapos. Né? Foi uma rebelião liderada pelos grandes proprietários rurais do Rio Grande do Sul, líderes militares também, por uma elite, né?
a Farroupilha foi muito bem organizada, muito bem armada, né, muito bem estruturada em termos logísticos, em termos de estratégia, tá ok? E durou aí uns 10 anos. Tá? Ela foi provocada pela insatisfação, principalmente dos produtores de charque lá no Rio Grande do Sul, né, do sul do Brasil, tá? Porque não contou só com o Rio Grande do Sul, tá? Contou com a adesão também de Santa Catarina. A insatisfação deles era principalmente em relação à concorrência do charque argentino, uruguaio, né, que entravam no Brasil, acabavam custando mais barato, porque o governo brasileiro não protegia o charque, né, que era produzido no sul do país. Então isso gerava uma concorrência que incomodava, né, esses pecuaristas, esses grandes fazendeiros sulistas. Tá? Então, esse foi assim o estopim, né, essa insatisfação. Tá? Mas haviam outros elementos mais envolvidos aí, tá? Mas o fato é que a Guerra dos Farrapos, ou a Farroupilha, foi assim, né, um movimento, talvez tenha sido, do período regencial, aquele que mais frutos colheu. Eles conseguiram, inclusive, anistia, tá? Eles não, apesar de terem se comprometido inicialmente em abolir a escravidão no Sul, eles não aboliram, né? Aí os escravos que participaram do movimento, né, literalmente foram enganados, tá? Isso não foi regra, ocorreram algumas exceções de escravos que foram alforriados, mas no geral não foram, tá? E conseguiram, os oficiais do Exército Farroupilha acabaram sendo incorporados, foi uma exigência deles para assinar, né, um acordo de rendição, tá? Eles conseguiram ser incorporados pelo Exército Imperial com a mesma patente, tá? Então, assim, anistia para todo mundo, né, para as lideranças, e conseguiram leis protecionistas em relação ao charque que vinha de fora. Então pode-se dizer que, na prática, foi o mais vitorioso, né, desses movimentos ocorridos durante o período regencial. Tá? Então foi um período tenso, um período de 9 anos, mas que profundamente alterou os rumos da evolução político-econômica do Brasil. Tá bom, gente? Beijo para vocês e até a próxima.